O 8 em Ponto está no ar e Santa Catarina se destaca em diversos segmentos. Mas quando o assunto é empreendedorismo e inovação, os catarinenses são referências. O Estado tem investido e incentivado cada vez mais a transformação de ideias inovadoras em negócios de sucesso. Para falar sobre isso, está comigo no estúdio o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, o Jean Vogel. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao 8 em Ponto, Jean. Bom dia, obrigado. Jean, o Estado lançou recentemente, na semana passada, o Pacto pela Inovação. O que exatamente é esse pacto? Na verdade, o Estado, como governo, né, ele na verdade foi o grande iniciador do projeto, desse movimento, mas ele não é um movimento do governo, ele na verdade é um movimento do ecossistema, né? A nossa proposta, a nossa provocação às entidades com as quais a gente teve contato inicial foi fazer com que a gente juntasse uma série de entidades e instituições que já promovem ações de empreendedorismo inovador na mesma mesa e que a partir disso a gente pudesse então desenvolver um planejamento conjunto onde a gente pudesse, nessa união de esforços, potencializar resultados. Quantas entidades já abraçaram ou já estão unidas a esse projeto e quais são as ações que estão sendo planejadas daqui para frente? Nesse primeiro momento, né, o movimento ele é aberto, então ele na verdade não restringe, muito pelo contrário, né? Mas o tempo que a gente teve disponível até o lançamento, a gente conseguiu trazer 29 entidades. Essas 29 entidades assinaram, hoje faz uma semana, a gente teve o lançamento na segunda-feira passada, aqui em Florianópolis, e juntas essas entidades pactuaram mais de 100 ações concretas, que a partir de agora a gente vai trabalhar então num planejamento para os próximos 12 meses. A gente tem um exemplo muito claro, né, Jean, da cidade de Medellín, na Colômbia, que chegou a ser a cidade mais violenta do mundo e depois, com ações do tipo que estão sendo desenvolvidas como o Pacto pela Inovação, saltou de cidade mais violenta para a cidade mais inovadora do mundo. Quem sabe a gente consiga transformar o estado de Santa Catarina no estado mais inovador do planeta? Essa é nosso desejo, né, nosso sonho. Na verdade, a gente já tem um estado realmente que é diferencial, né? Sempre que a gente fala desse tema, Santa Catarina é referência, e isso não somos nós que falamos, é o que a gente sabe, né, o que o próprio estado, o próprio país e os outros fora do Brasil até colocam Santa Catarina como referência. O caso de Medellín, a gente até trouxe, né, teve conosco aqui na semana passada um representante do governo da Colômbia que veio falar justamente dessa experiência que eles tiveram lá. Então a gente consegue ver que mesmo um país que não tem um nível de desenvolvimento igual ao Brasil, e principalmente se comparado a Santa Catarina, que saiu, né, da capital, de uma cidade considerada uma das mais violentas do mundo, e que através de um movimento muito parecido com esse que a gente está propondo aqui, conseguiu em pouco tempo evoluir para a cidade mais inovadora do mundo, a gente vê o potencial que esse tipo de ação, que esse tipo de trabalho conjunto, né, ele tem de transformação, né, não só econômica, mas social também. E foram ações parecidas com o que está sendo proposta aqui para Santa Catarina, né, com a junção de entidades que já trabalham com a inovação junto com o poder público. Lá os resultados, para a gente ter uma ideia, o índice de homicídios lá foi reduzido em 80%, mas teve um resultado ainda muito melhor, porque eles conseguiram elevar o PIB do país em 2%. Como eu falei, né, o referencial deles, né, a gente está num nível, um terreno muito mais fértil, né, porque a gente não está aqui falando de sair de um lugar, de um dos mais violentos do mundo, né. Então, eles tiveram esse ganho social e que acabou também gerando um ganho econômico, e a nossa preocupação aqui é seguir mais ou menos esse mesmo caminho, né? Mas na nossa visão a gente sabe que já larga um pouco mais na frente do que eles largaram, né? Claro que o Pacto pela Inovação agora, essa junção de ideias e entidades não tem um investimento específico, né, Jean? Mas o governo do estado tem investido nos centros de inovação, que são 13, que devem estar prontos até, alguns já prontos, mas outros ainda em fase de desenvolvimento, que devem estar prontos até 2019, inclusive as entidades receberam esse cronograma e esse conceito dos centros de inovação, né? Desde o primeiro ano de governo do governador Raimundo Colombo, esse projeto do Centro de Inovação entrou, né, iniciou o planejamento, e aí então foram feitas as licitações e as obras estão em curso. Então desses 13, a gente já tem um, né, em operação, que é o de Lages, e outros 8 já em obras, né, e aí teremos mais 4 que ainda não iniciaram a obra física. Mas muito mais do que uma obra física, que é muito importante, porque ele acaba se tornando uma referência, né, um ponto de encontro desse ecossistema, os centros representam uma modelagem conceitual, é justamente esse arranjo de entidades, de conhecimento, né? A inovação se faz com conhecimento, se faz com pessoas.
Então, para ajudar esses centros de inovação, e até porque é um compromisso da SDS, nós fizemos um conjunto de estudos ao longo do último ano e meio e entregamos nesse mesmo evento na semana passada um conjunto, né, de 2 livros que compreendem uma série de informações, uma série de instruções que servem como ponto de partida, digamos, para o manual de funcionamento dessa obra física assim que ela ficar pronta, né? Quero então agradecer o Jean Vogel, ele que é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado pela participação no Momento em Ponto. A gente deseja sucesso nessas ações e que a gente consiga transformar Santa Catarina no estado mais inovador do planeta. Obrigado, certamente a gente vai conseguir, a gente está no caminho certo, não tenho dúvida.